Olá, cumprimento a todos e a todas, e a convite da vereadora Silvia Morales, eu venho aqui, tenho o prazer de vir aqui falar com vocês para contar um pouco da SODEMAP, Sociedade para a Defesa do Meio Ambiente de Piracicaba, uma ONG sem fins lucrativos da qual eu faço parte. Agradeço a vereadora Silvia e começo a dizer, a SODEMAP é uma entidade que existe há mais de 30 anos em Piracicaba, sem fins lucrativos, como eu já coloquei, e ela começou como um grupo de pessoas preocupados com a arborização urbana, tentando defender as árvores da cidade. Com o passar do tempo, bom, aí essa ONG se regularizou, né? Tomou as características de uma ONG com CNPJ e tudo mais, né? Regular. E com o passar do tempo, ela tomou uma característica que a distingue de todas as outras. ONGs, nós temos muitas, há muitas ONGs, educativas, que fazem trabalhos ligados à natureza, de plantios de árvores e várias características diferentes. A SODEMAP tem uma característica única, até na região assim todas mais próxima, é que ela é uma ONG de resistência. Ela é uma ONG que resiste aos agravos ambientais, às ações lesivas e danosas ao meio ambiente, ou tenta resistir. Ao longo do tempo, as pessoas que começaram, depois permaneceram nessa entidade, ou se uniram a ela, mantiveram a característica de terem sempre posturas suprapartidárias e não almejarem uma carreira política partidária, embora nós entendamos que a carreira política partidária é necessária e que nós precisamos de bons representantes. Trabalhamos apoiando vários vereadores de Piracicaba com projetos diferentes, seja fosse contra a queimada de cana, e trabalhamos muito com o João Pauli, que foi nosso vereador, trabalhamos com vários vereadores apoiando vários projetos contra os fogos de artifício com finalidade única de estampido, de ruídos, uma porção de coisas, tá? Houve altura em que a SODEMAP até teve um viveiro, que foi nas terras da Unimep. Esse viveiro de mudas até empregou pessoas, agrônomos, técnicos, e conseguiu distribuir mudas para vários lugares, para a região. Com o passar do tempo, essa atividade se extinguiu, ao longo de tudo isso, a SODEMAP manteve suas características de embate, né? Então, eu gostaria de falar um pouco sobre as atividades que a gente teve. Uma atividade que a gente teve foi importante, foi contra a Carioba, né? Carioba 2, há muitos anos, talvez umas 2 décadas, que era uma termoelétrica. E nesse aspecto, a cidade toda se mobilizou. E nós tivemos sucesso e Carioba acabou não vindo para cá. Olha, uma das lutas emblemáticas nossas foi contra lixo de fora. Nós entendemos que a cidade deve tratar do seu próprio lixo. Cada cidade deve tratar do seu próprio lixo. Somos contra importar lixo de fora. Aliás, né, colocamos tudo em termos não de aterros sanitários, mas de realmente reciclagens, usinas de reaproveitamento. Lutamos muito contra isso.
houve períodos em que a gente conseguiu uma legislação que proibia e não tinha isso. Aí, só pode vir lixo de 8 cidades, só pode vir lixo de não sei quantas cidades. Não pode, lixo de fora é fora. Foi uma luta muito importante nossa. Mais recentemente, essa legislação foi revertida nesta casa também por vários vereadores que unanimemente votaram para que se viesse lixo de fora para cá. Essa lei foi abolida, né? E lutamos muito, inclusive para que o nosso aterro de lixo não fosse ali no bairro Água Santa, que conveniente se mudou o nome para Palmeiras. Na questão ambiental, as coisas funcionam assim. Nossas vitórias são provisórias, nossas derrotas são definitivas, mas sempre continuamos com a luta contra queimadas de cana. Foi uma luta de décadas e passamos momentos muito difíceis também nessa casa, na Câmara de Vereadores, em audiência pública, em que até o promotor de Americana, promotor de meio ambiente, promotor do Ministério Público Estadual do Meio Ambiente, teve que sair pelas portas dos fundos, em que não foi propiciado para a gente entrar lá no salão amplo de cima, que é um lugar maior em que a gente poderia se acomodar. Foi uma situação em que corremos praticamente riscos ali, né? Na própria casa de leis. Mas, na verdade, com a ajuda dos excelentes representantes do Ministério Público do GAEMA, aqui de Piracicaba, doutor Ivan Castanheiro e doutora Alessandra Facioli, conseguiu-se implementar realmente legislação contra queimadas de cana. A Sodemap também teve um papel muito importante, junto com outras ONGs, inclusive a PROAN de São Paulo, que fazia parte do CONSEMA, nós também fazíamos, Conselho Estadual de Meio Ambiente, conseguimos, passando o chapéu, tá? Alugar um helicóptero e descobriu-se 1 milhão de toneladas de rejeitos perigosos de indústrias, né? Que eram jogados assim a céu aberto, clandestinamente, eram monturos. Parecia, eu cheguei a entrar em a gente entrou, parecia assim uma cena do Mad Max. E inclusive com a gente fala requintes de sadismo, porque havia, por exemplo, um renque de árvores, uma cortina de árvores, quem passava na estrada não via, né? Você só via se você fizesse uma vista aérea, e nós descobrimos isso, foi manchete, inclusive no Jornal de Piracicaba. E muitas outras lutas. Outra luta importante nossa, bastante relevante, foi contra a barragem de Santa Maria da Serra. Em 2 oportunidades, isso já existia há um tempo, aí questão talvez de 10, 12 anos, ou 15 anos, e depois retornou um pouco mais recentemente, como para tornar Piracicaba um rio navegável. E nós entendíamos que isso era algo absolutamente irracional. Obviamente que as hidrovias são muito desejáveis e devem ser usadas, desde que o rio seja navegável. Você fazer grandes mudanças ambientais, grandes choques, né? Para que se tornar um rio que não é navegável em navegável, né? Acabando com as últimas várzeas aí do Tietê e grandes impactos ambientais, é absolutamente um contrassenso. A Sodemap sempre também esteve aliada ao CONAMA, sempre votou, então teve representantes no CONAMA, apoiou representantes que considerávamos fiéis aos princípios ambientalistas, e fizemos lutas maiores, né, contra mudanças do Código Florestal, e atualmente nem se fala, porque é um desmonte
total de toda a legislação de proteção ambiental. Então, estamos sempre lutando contra isso. A nossa última luta, nossa luta mais recente, temos uma porção, como eu falei, né? Atualmente estamos bastante preocupados e temos representação no Ministério Público Estadual com esses cortes absolutamente lesivos e danosos às árvores feitos pela CPFL. Tá? É uma das bandeiras que a gente carrega há muito tempo e sem uma solução definitiva. Né? Algo que acalma e que recrudesce, né? Parece uma epidemia. Então a gente está lutando contra isso também. Nossa última luta, e que eu quero alertar a todos, porque também é uma ameaça que retorna, é contra o mosquito geneticamente modificado, né? Em que quando as pessoas já começam a chamar de Aedes do bem, elas já estão, já é uma propaganda que nós entendemos como enganosa. Porque você já está dizendo que aquilo é bom, induzindo as pessoas a acharem que aquilo foi devidamente avaliado e estudado e que fará bem, né? Será bom para a cidade. Isso não se mostra verdadeiro, porque nós não sabemos. Um animal transgênico, a não ser a transgenia que se faz, por exemplo, para bactérias, para uma vacina, para um medicamento, coisas assim muito pontuais e, digamos, entre aspas, pequenas, que são até de rotina. Mas agora, modificar plantas geneticamente, modificar um animal geneticamente, e isso não é melhoramento. Melhoramento é você cruzar espécies nativas que existem, tentando fazer uma planta mais resistente a determinada praga, a determinada doença, ou que produza mais, ou mais resistente a um clima ruim. Isso é uma coisa. Agora, você misturar genes, isso é fazer em laboratório o que a natureza demorou milhões, milhares de anos para produzir. Obviamente que isso não é seguro, obviamente que nós desconhecemos os resultados, todos eles. E depois dessas plantas, esses animais soltos na natureza, nós não sabemos o que irá acontecer, nem nunca garantiremos nada. E aqui nós temos que lembrar do princípio da precaução. Foi um princípio que Dr. Paulo Afonso, aqui de Piracicaba, que foi professor da Unimep, um jurista voltado para a legislação ambiental, conseguiu se colocar no nosso ordenamento jurídico, tem força de lei. O princípio da precaução diz que quando há uma possibilidade, uma suspeita de determinada ação, determinada atitude ou procedimento ser danoso ao meio ambiente, ele não deve ser feito. Não é preciso provar que ele seja danoso, basta que haja suspeitas ou evidências de que será. Então, nessa situação, dentro desse contexto, é que temos que ser absolutamente contra qualquer animal modificado introduzido no nosso ambiente. Até porque, no caso do mosquito geneticamente modificado, Aedes transgênico, nós temos possibilidade de fazer o mesmo tipo, que o objetivo é fazer o macho estéril, né? Se bem que nesse Aedes que se diz do bem, o Aedes modificado geneticamente, é um macho mais ou menos estéril, digamos assim. Mas essa prática ou essa tática do macho estéril poderia ser feita aqui pelo SENA, né? Através de radiação. Então, existem outros métodos, existem outras possibilidades. Outra coisa, os nossos resultados, eles não são tão
confiáveis, porque eles foram a monitorização foi feita pela própria empresa que vende, né, que vendia na ocasião os mosquitos, as pulpas, o que nós entendemos que seria um conflito de interesse. Não houve dados que nos fossem apresentados isentos pela vigilância sanitária, seja estadual, seja municipal. Não tivemos nada assim conclusivo. E óbvio que o animal geneticamente modificado precisa ser evitado. Então essa é a nossa última luta e eu quero terminar com esse alerta. Não podemos ter, né, na nossa cidade, precisamos evitar que isso retorne. Volto a falar, em termos de meio ambiente, nossas vitórias são sempre provisórias, nossas derrotas definitivas. Agradeço a todos e espero ter elucidado alguma coisa sobre a nossa entidade. Muito obrigada ao convite, viu? Do convite. Um abraço a todos.